pegar o livro. Bom dia, bom dia. Pedro, tem que ligar o vídeo também hoje, hein? Vai ajeitando aí o vídeo, enquanto isso a gente vai preparando aqui. Bom dia, pessoal, bom dia. Lembrando que hoje foi solicitado para ligar o vídeo. Nós vamos fazer aqui as nossas atividades. A primeira eu vou corrigir a página 67 e 68, ok? 67 e 68 só, né? Que a gente fecha o livro. Depois eu volto lá para a Revolução Pernambucana e o processo de independência e a sociedade colonial. Nossos 3 assuntos a ser questionados. Vamos lá primeiro. Página 67. Luna e Pedro, vamos ligar o vídeo. Pessoal, peraí que eu vou ligar. Ok. Vamos lá. Leia a afirmação a seguir. Napoleão Bonaparte contribuiu para o processo de independência do Brasil. Você concorda com essa afirmação? Justifique. Quem pode me responder essa questão, pessoal? Para eu anotar o nomezinho já aqui na frente. Murilo, Pedro, Luna. Oi. Vamos lá? Página 67. Primeira questão. Quem pode me ajudar a responder? Napoleão Bonaparte contribuiu para o processo de independência do Brasil. Sim. Você concorda com essa afirmação? Justifique. Sim. Tá, agora estou aguardando a justificação. Pessoal, o tio quer que liga o vídeo, hein? Senão não vai adiantar de nada eu avaliar vocês aqui, ó. Vai avaliar com nota ruim. Aê, Murilo. Vamos lá. Por que você disse que sim? Qual a justificativa? O que você entende aí que Napoleão contribuiu para o processo de independência? Porque ele criou guerra com outros países, o que fez a América ficar independente dele. Quais países? Ele invadiu qual país principal aí para nossa história? Inglaterra. Ó, olha a pergunta. Napoleão Bonaparte contribuiu para o processo de independência do Brasil. Qual que é a metrópole do Brasil, Murilo? São Paulo. Não, mas Qual não era a pode... metrópole? Brasil colônia. Quem é que tinha um controle do Brasil? Quem é que controlava o Brasil? Brasil tinha relação com qual país? Qual país que fugiu e veio aqui pro Dom Brasil? Pedro. O qual? Dom Pedro. Dom Pedro ainda vai se tornar Dom Pedro. Primeiro é Pedro I, mas olha a pergunta. Napoleão Bonaparte contribuiu para o processo de independência do Brasil? Você falou que sim. Como que Napoleão contribuiu? O que aconteceu? Napoleão, ele invadiu primeiro a Espanha. E no caso do Brasil, qual era importante? Espanha ou Portugal? Portugal. Portugal. Então, Napoleão vai atacar Portugal. E o que acontece? O que isso vai acabar ajudando com a nossa independência? É que a família foge para o Brasil, né? E aqui se instala e acaba ocorrendo o processo de independência sem a participação popular. Porque vai ser o próprio imperador, o próprio rei, no caso era o príncipe regente, que vai decretar essa liberdade. Olha que diferença. Enquanto que na América Espanhola eram os ricos, os comerciantes que participaram. Ok? Deu para entender agora, Murilo? Deu. Ok. Então nós temos a nossa primeira, agora a segunda. De que maneira o decreto da abertura dos portos às nações amigas, assinada por Dom João, beneficiou a Inglaterra e descontentou os comerciantes da metrópole portuguesa? Essa eu quero Pedro Luna. E, por favor, liguem um vídeo. O decreto de 28 de janeiro de 1808... Pedro, assinado... liga o vídeo primeiro. Tio, eu tô no computador. Ah, mas não tem canal? Não tem não, né? Não tem webcam, não. Então tá bom, vai lá.
Decreto de 28 de janeiro de 1808, assinado pelo príncipe regente D. João VI. Dom João. Não? Sabia não. Abriu portos, significou o rompimento com o chamado Pacto Colonial, que garantiu exclusivamente aos comerciantes portugueses as transações dos produtos demandados pela colônia. Ô Pedro, tá até bom, ficou bom. Mas a gente pega aí quando é que tá lendo ou não tá lendo o texto. Você leu o texto todinho? Oi? Você tá lendo o texto todinho? Todinho. Tem que ler, tá? Como que você não sabe que D aqui é Dom João? Tomei tudinho. Mas tem que orientar aqui certinho. Tá ok, a resposta aqui tá correta. Vou botar aqui Pedro Grise. Pergunta número 3. Lembrando que com a câmera ligada, o seu ponto vai ser o ponto correto, né? Terceira pergunta. A medida da abertura dos portos às nações amigas provocou uma alteração no número de trabalhadores escravizados na colônia. Que alteração foi essa e qual foi sua principal motivação? Quem pode me responder essa? Luna, por favor, você pode me ajudar? Eu não sei se a minha tá certa, mas eu vou falar. Só rapidinho. Hoje seria a apresentação do João Gama, do Cauã Almeida e Murilo Adam. O Cauã Almeida ele me mandou mensagem falando que ele ia estar com os pais e fazendo uma viagem, ia estar ausente. Então hoje seria a apresentação do Murilo, né? E do João. O João não viu online, atrasou. Então depois eu vou deixar o Murilo ver se apresenta, se tem alguma coisa, tá? No final da aula. Só pra gente pontuar. Só pra saber que você não esqueceu, tá, Murilo? Vai lá, pode... Luna, A3, você poderia responder pro tio? Tá. O decreto de abertura dos portos às nações amigas foi uma carta régia à promulgabilidade do príncipe regente de Portugal, Dom João de Bragança, no dia 28 de janeiro de 1808, em Salvador, na capitania da Baía de Todos os Santos, no contexto da Guerra Peninsular. Não ficou muito completo, não. A3 nós temos aqui, ó, presta atenção. A medida da abertura dos portos às nações amigas provocou uma alteração no número de trabalhadores. Essa alteração foi mais ou foi menos de escravizados com a abertura dos portos? Mais. Ela vai aumentar, tá? Você vai ter um aumento do número de escravizados. Então, que alteração foi essa e qual a sua principal motivação? Então, houve o quê? Um aumento do tráfico de escravizados, assim como eu acabei de dizer. E a motivação foi o fato que Dom João concediu o quê? Terras para a elite. E essa elite passou a produzir o que nessa terra? Café. Principalmente qual lugar? Na Baixada Fluminense. Ok? A elite passa a produzir café na Baixada Fluminense com base o quê? No trabalho escravo. Então essa abertura dos portos ela vai de certa forma facilitar e também vai dar vantagem para a elite que vai produzir café na Baixada Fluminense. Daí nós vamos ter ali em Dom Pedro II, no período regencial, já essa produção de café. A economia vai desenvolver mais com base no café. É uma monocultura, tá? O Brasil vai ficar quase dependente da produção do café. Então a gente observa que a abertura dos portos, de certa forma, ela vai alterar o aumento de escravizados e a elite, né, aquela pessoa que já tinha terra, vai ganhar ainda mais terra na Baixada Fluminense, que é um local, a terra é fértil para isso, tá? Ela tem um solo mais rocheado, que ela desenvolve melhor essa plantação de café. Então, na Baixada Fluminense, é nossas primeiras áreas aí de plantio de café. Ok. Bom, Luna. Agora, pergunta número 4. Quais foram as condições que permitiram que a missão artística francesa chegasse ao Brasil colonial pouco depois, após a transferência do Brasil da família real? O tio também tá meio assim mascando, porque sabe que acordar cedo é difícil, né? Então o tio tá
ele vai travando na leitura. Mas, Lara Balonek, me ajuda. Me ajuda, Lara Balonek. Liga esse vídeo e responda 4, por favor. Oi, professor. Ei, bom dia. Bom dia. Peraí, só um minuto. Pedro Viçosa, bom dia. João. João chegou aí, ó. Achei que João atrasou no dia da apresentação, João. O que Foi houve? 7 minutos. É que eu não tinha recebido link. Ah, sim. Liga o vídeo e vai se preparando aí, tá? Daqui a pouco eu vou jogar para vocês apresentarem o trabalho. Murilo, 10 minutos vocês conseguem apresentar? Ou vocês precisam de mais tempo? Sim, sim. Então tá bom, eu vou separar 10 minutinhos. Chegando 7h30, eu deixo vocês apresentarem. Vamos lá, aluna? Lara, 4. Quais foram as condições que permitiram a missão artística francesa chegar ao Brasil colonial pouco depois, após a transferência da família real? Professor, não sei se a minha tá certa, mas diz assim, ó. A missão artística francesa foi um grupo de artistas e artífices franceses que, deslocando-se para o Brasil no início do século XIX, revolucionou o panorama das belas artes no país, introduzindo o sistema de ensino superior acadêmico e fortalecendo o neoclassicismo. Mas tá errado. Mas tá, você fugiu ao tema. Tá? Você explicou o que era a missão francesa, mas a pergunta é: quais foram as condições que permitiu que eles chegassem ao Brasil? Quais foram essas condições? A pergunta foi bem direta. Ó. Quais foram as condições? Primeiro, o fim das guerras napoleônicas lá na Europa. Ok? Então, o fim das guerras napoleônicas vai ser um dos motivos, uma das condições que vão permitir a missão artística francesa chegar ao Brasil. Então, fim das guerras napoleônicas. E a restauração, presta atenção, a restauração da relação entre Portugal e a colônia. Que no caso, assim, e o governo francês, perdão. Portugal e o governo francês. Lembrando que a França era rival, né? Era grande inimiga por estar atacando Portugal. Napoleão Bonaparte ele estava levando caos na Europa. Tanto que até o rei português precisou fugir para sua colônia aqui no Brasil. Então, essa missão francesa, que é o local da onde está Napoleão Bonaparte, a França. Então, quais são as condições que vão permitir que os artistas lá de dentro da França cheguem ao Brasil? Primeiro, tem que acabar a guerra. Segundo, essa relação entre Portugal e França ela tem que estar restabelecida. Então, as condições para eles poderem chegar até aqui tem que ser o quê? Acabar com a guerra na Europa. E segundo, voltar essa relação entre franceses e portugueses, que no caso ocorreu após 1815, e eles acabam chegando até o Brasil. Deu para compreender? Então, quais as condições? Corrija essa pergunta, hein, Lara? Ok? Ok. Vamos lá. 5. A 5 eu tenho a pergunta bem rápida aqui, ó, sobre... Em 1815, a colônia passou a fazer parte do Reino Unido de Portugal e Algarves. Sobre esse fato, assinale as afirmativas verdadeiras. Então, tem lá. Quais são as alternativas verdadeiras? A. Agora vocês vão botar bem aqui, pessoal, na tela, esse símbolo aqui, ó. Presta atenção. Aqui. Verdadeiro, olha lá, verdadeiro. Joinha. E falso? Falso é assim. Bateu palma. De novo, ó, verdadeiro. Falso. Tá ok? Então vamos lá na A, para ver quem acerta. A elite que vivia no Rio de Janeiro e ficou bastante satisfeita com essa mudança, já que se beneficiou economicamente. Então isso é verdadeiro ou é falso? Vamos ver a pergunta, né? Em 1815, a colônia passou a fazer parte do Reino Unido de Portugal e Algarves. Sobre esse fato, assinale verdadeiro ou falso. Então, a elite que vivia no Rio de Janeiro ficou bastante satisfeita com essa mudança do título de colônia para Reino Unido. Verdadeiro ou falso, pessoal? Rapidinho. Verdadeiro ou falso? Quem não marcar nada fica sem ponto. João, verdadeiro. Lara, verdadeiro. Vamos? Então, só os dois. Ok. A resposta... Pedro Agres respondeu por último e no final a resposta é verdadeiro.
Ótimo. Então temos aí a primeira questão, verdadeira. B. A excessiva centralização política da corte sobre todos os lugares do Brasil e os altos impostos trouxeram descontentamento às elites das províncias de fora do Rio de Janeiro? Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro, verdadeiro. Murilo, Pedro, a Grise, João, Luna. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. João falou que é falso. Murilo, verdadeiro ou falso? Luna, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, Luna. Murilo. Marca aí, verdadeiro ou falso? Essa questão, ela é... Ué, fechou aqui. Deixa eu voltar aqui. Verdadeira. B, verdadeira. Então, eu marco a A e marco a B. Vamos para C. O fim das guerras napoleônicas na Europa não afetou a economia desse período e os produtores rurais continuaram lucrando. Olha lá, de novo. O fim das guerras napoleônicas na Europa não afetou a economia desse período. E aí? Verdadeiro ou falso? Falso, 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 né? A C é falsa. Exatamente, pessoal. Não marquem a C. Não é para marcar X. Ou é para marcar o V ou o F, ou do jeito que vocês acharem melhor. D. Os impostos pagos para garantir a conquista da Cisplatina. A Cisplatina foi conquistada pelo Brasil nesse período, que é o nosso conhecido Uruguai, né? Para quem conhece o Uruguai. Mas Dom Pedro I vai perder, tá? Dom João conquista a Cisplatina e Dom Pedro perde esse território. Então, vamos lá. Os impostos pagos para garantir a conquista da Cisplatina fizeram com que descontentamento das elites com a corte aumentasse. E aí? Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E aí? Murilo? Verdadeiro. Ótimo, pessoal. Então a D, verdadeiro, porque os impostos pagos para garantir a conquista da Cisplatina fizeram com que o descontentamento das elites com a corte aumentasse. Claro que vocês leram aí a Revolução de Pernambucana, né? Que esse alto imposto é um dos motivos do descontentamento para com a coroa portuguesa que está instalada no Rio de Janeiro. E se ela não tivesse, nós já iríamos ter uma revolução de Pernambuco ou de uma outra região. Então, se Dom João lutasse com Napoleão Bonaparte, a nossa história ia ser totalmente diferente no Brasil. Olha como um único acontecimento muda tudo. Como que a Revolução de Pernambuco foi tão importante, ela foi esmagada ali, ó, que a coroa não deixou. O rei português não deixou. Ele estava no Rio de Janeiro e mandou tropas para poder acabar com aquela revolta. E a última questão aí eu tenho. A presença da corte propiciou a participação das elites de todas as regiões do Brasil na decisão sobre a cobrança dos impostos? Verdadeiro ou falso? Essa é mais difícil. Falso, Pedro. Quem mais? Eu acho que é verdadeiro. Falso, falso. E aí, Murilo falou que é verdadeiro. Luna, você? Vamos lá, Luna e Murilo. Falou que é verdadeiro. Só o Murilo. Então essa daqui é falsa. Lógico que não, né, pessoal? Toda a província vai participar dessa revolta? O Rio de Janeiro estava ótimo. O Rio de Janeiro estava ganhando dinheiro, investimento, construção, terra, produção de café. Como que vai estar ruim? Tá ruim como? Não dá, né? Então vamos lá. 7h32 do dia 19 de agosto de 2020. Chegou a hora da nossa tão esperada apresentação. Então, Murilo, João Vitor, por favor, tenta ligar o vídeo aí, ó, para ver se a gente mantém uma conexão aí para poder participar. Então, podem iniciar a apresentação de vocês. Podem iniciar a apresentação, falem o título, o que vocês pesquisaram, da forma que vocês quiserem se apresentar. Pessoal, vamos lá, boa apresentação. Aqui é o meu. Ok.
Para compreender melhor as causas da transferência da corte portuguesa para o Brasil, talvez seja interessante retomar aqui um pouquinho da história geral. Ao longo do século XVIII, a Europa passava por intensas transformações sociais, políticas e econômicas. Era o período chamado Iluminismo, uma força ideológica que defendia o fim do absolutismo e a criação de regimes políticos que fossem representativos da vontade popular. Nomes como os dos ingleses Thomas Hobbes e John Locke já haviam defendido a individualidade e a sociedade civil como fundamentos de um novo contrato social. A propriedade privada e a liberdade de expressão se tornavam as novas causas políticas a serem defendidas. E dessa maneira, seguiu-se a Revolução Americana, que em 1776 garantiu a independência das 13 colônias e fundou um novo país, os Estados Unidos da América. Em 1779, seria a vez da Europa ser varrida pelos ventos liberais da Revolução Americana. Agora, os nomes também seriam franceses. Montesquieu teorizava sobre a divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, como forma de combate à tirania. Diante das rivalidades políticas e religiosas que assombravam o continente, Voltaire defendia a sociedade entre iguais. Lembre-se, tolerar implica em reconhecer diferenças e aprender a conviver com elas. A tolerância, assim, nos ensina que o fundamental é, antes de tudo, compreender, sendo a concordância um próximo passo em direção a uma política social mais justa. E esses mesmos ventos liberais também promoveram rebeliões na colônia brasileira no mesmo período. Você deve se lembrar que o final do século XVIII brasileiro foi marcado pelas conjurações mineira e baiana, em 1789 e 1798, respectivamente. Conjuração significa ao mesmo tempo jurar juntos e conspirar. Dessa maneira, como afirma o historiador Boris Fausto, esses nomes já nos indicam como setores letrados da sociedade colonial brasileira. Tinham acesso a livros, jornais e panfletos europeus e norte-americanos, que pregavam a liberdade individual e a autonomia política. Ao lutar contra os altos impostos cobrados pela coroa portuguesa, os conjurados mineiros clamavam pela independência das Minas Gerais e demonstravam a fragilidade do pacto colonial lusitano. Eles fizeram como os baianos, que convocaram setores populares, como os pequenos comerciantes, para lutar pela libertação do Brasil. Em suma, os ventos liberais que derrubavam regimes absolutistas também colocavam em xeque o domínio português sobre o Brasil. E diante do avanço das tropas napoleônicas no continente europeu, Dom João VI tinha que fazer alguma coisa para se manter no poder, nem que fosse mobilizar cerca de 15 mil pessoas e transferir a corte inteira para o Brasil. Ok. Esse aqui terminou. Isso. O João não vai comentar alguma coisa? Eu vou colocar o dele aqui agora. Ok. João, tenta ligar o vídeo, viu? Tá indo? Show. Desdobramentos da chegada da corte para a história política do Brasil brasileira. Em 1806, o bloqueio comercial à Inglaterra imposto pela Europa continental por Napoleão Bonaparte foi desrespeitado por Portugal, que dependia economicamente dos britânicos. A invasão francesa no território lusitano, com retaliação, tornou-se iminente e, em 1808, o rei português Dom João VI
e sua corte fugiram para o Brasil. Assim que chegou a colônia, o monarca decretou a abertura dos portos às nações amigas com a possibilidade de comercializar com outros países que não a metrópole. O Brasil ficou praticamente livre do pacto colonial. No entanto, a principal beneficiada com a medida foi a Inglaterra, que passou a dominar o comércio com o Brasil. Os produtos ingleses chegavam aqui com impostos de 15%, enquanto os outros países pagavam 24%, o que acabou prejudicando o desenvolvimento da indústria brasileira. Visto que isso poderia prejudicar o desenvolvimento nacional, Dom João adotou várias medidas econômicas como o estímulo ao estabelecimento de indústrias no Brasil, a construção de estradas, o cancelamento da lei que não permitia a criação de fábricas no Brasil, as reformas dos portos, a criação do Banco do Brasil e a instalação da Junta de Comércio. Ok. Querem fazer um comentário, pessoal, para fechar a apresentação de vocês? Muito bacana. Eu acho que não. Um comentário, vocês falaram sobre aí um assunto muito importante, que é a questão da industrialização. A gente já trabalhou a Revolução Industrial lá na Europa e percebeu que a Inglaterra já está desenvolvendo, né? A França passou por essa revolução e está industrializando o seu território. E o Brasil? Como é que o Brasil fica? A gente observou o seguinte: se é mais vantajoso comprar um produto pronto já da Inglaterra, então para que a gente vai produzir isso aqui no nosso território? E é essa a questão. Facilitando os produtos ingleses a entrar no Brasil, isso vai facilitar para eles venderem para nós. Mas, porém, nós vamos ficar dependente deles. E é isso que ocorre. No caso, a colônia, né, que está se formando ainda como nação, como independente. No caso, a nossa independência ela vai ser uma independência que não vai ser sentida pela sociedade, porque é uma independência comandada pelo um imperador, que já tem o poder, que no caso é filho do rei, e a elite que vai estar, de certa forma, falando: vai, rei, se liberta de Portugal. Essa se libertar de Portugal é para poder ganhar mais direito, para poder ganhar mais benefícios e pagar menos a Portugal. Na verdade, não pagar os portugueses. Deixar o lucro aqui no Brasil. Então, a nossa independência é isso. Não é para acabar a escravidão, não é para distribuir terra para quem não tem terra, não é nada disso. É só para favorecer quem? A camada rica e o rei e a corte real. Somente para isso. Quer dizer que vai continuar da mesma coisa, professor? Vai. A gente só deixa de falar colônia para falar Brasil para vocês entenderem. Mas se eu quisesse falar que continua a mesma coisa como era a colônia, vocês vão entender da mesma forma. Porque a população nem sabia o que era independência. A maioria das pessoas hoje em dia nem sabe o que significa independência. Imagina naquela época que não tinha escola. Que as pessoas não sabiam o que era lei, que não sabiam o que era rei, que não sabiam o que era presidente. Então, era a mesma coisa falar que nada, né? Eram todos aquele termo bem feio, pau-mandados. Então, a nossa independência ela vai ser bem isolada, bem fechada, numa parcela pequena. O que vai acontecer aqui é uma revolta lá no Nordeste, em Pernambuco, com a elite daquela região. Porque aquela camada que tinha dinheiro, ela não queria continuar pagando imposto para os ricos do Rio de Janeiro. Mais ou menos isso que a gente tem que entender. Então, essa revolta, nem em Pernambuco, que a gente ia até questionar aqui hoje com a participação de vocês, nem em Pernambuco, com a revolta, com a participação dos camponeses, dos artesãos, nem lá, que teve uma participação maior ainda, que vai ganhar outras províncias, lá não houve uma defesa pelo fim da escravidão. Então, você vai ver que o assunto principal aqui é o trabalho escravo. Como que uma nação que está se formando livre ainda continua com o trabalho escravo? Como que não tem uma política que adotar? Os Estados Unidos, querendo ou não, por mais que alguém critique ou não critique os Estados Unidos, aí já é azar de quem está criticando, já tem os seus argumentos, lá eu já tinha uma universidade em 1600 e alguma coisa. Uma universidade.
Escolas já estava tendo ali implantada naquela região. E o Brasil? A gente não tem. São professores que vão na casa de família elite dar aula. Então você vai ver que no Brasil está sendo afetado. Não tem uma educação, não tem uma universidade ali de referência. Então o Brasil ainda está bem cru, está bem bastante ainda a ser moldado. Então, o que esse rei, daqui a pouco nós vamos chamar ele de imperador, o primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro, o que ele fizer aqui vai ser benefício, claro, principalmente para o Rio de Janeiro. Então nós vamos ter, ainda com Dom João, depois com o Dom Pedro II, nós vamos ter algumas conquistas, bem devagar, que o Dom Pedro I vai conseguir nem administrar. Só ali com o Dom Pedro II. Só, depois de 1840. Mas por enquanto a nossa história está sendo essa, bem gradativa. Então a ideia nossa aqui é o quê? É mesclar a história europeia com a história brasileira, compreender esse processo de revolução, a chegada da família real. Então, quando chega a família real, quem governa não é de João, é Dom João. Dom João que vai governar nesse período, ali ele vai ser príncipe regente, depois ele ganha essa tutela que passa a governar, ele vai fazer muitos benefícios, principalmente para os comerciantes no Brasil. Quando eu falo de abrir os portos, significa acabo com esse pacto colonial. A nossa principal independência acabou aí, em 1808. Quando o Brasil rompe com esse pacto colonial e abriu os portos, aí de fato acabou a nossa independência. Vai ser oficializado ali, quando vai romper de fato com Portugal, na nossa luta nas margens do Ipiranga, em 1822. De resto, é só alguns acontecimentos, mas o principal é essa abertura dos portos, que já foi falado em aula e vocês reforçaram aí na apresentação de vocês. Pessoal, o tio estourou 4 minutos, 5 minutos agora, que a gente precisava pontuar aqui. Agora, semana que vem, nós vamos retomar já o livro 3. E as atividades que vocês estão fazendo de maratona de história, vocês me precisam me enviar todas as atividades para o e-mail até semana que vem. Não esqueçam, até semana que vem vocês enviem essas atividades para o meu e-mail. Tá ok, pessoal? Então, quem participou ganhou ponto. Quem não participou, fazer o quê? Pessoal, até semana que vem. Qualquer dúvida, me chama e pergunta. Tá ok? Ok. Tchau, tchau. 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 Tchau.